Quer aumentar a sua renda trabalhando da sua casa? A Bruna, que já faturou mais de 3 milhões, vai te ensinar a como fazer isso. No curso dela, você vai aprender sobre marketing digital, vendas, crescer e faturar com o Instagram e muito mais. Ficou interessado? Clica no primeiro link da descrição. Breno, hoje em dia, a gente nota que existe uma quantidade muito grande, inclusive, de conteúdo disponível, né? Quando você fala que o seu maior professor foi o YouTube, e eu acho que o YouTube hoje, assim como o Google, ele é, acho que sem precedentes na história da humanidade, uma fonte de conhecimento, se bem que existem questionamentos super interessantes sobre isso, porque inclusive o algoritmo te direciona para isso, né? Uhum. Se você quiser pesquisar sempre por meio do Google, você está ignorando um conhecimento absolutamente rico que existem nas bibliotecas que não necessariamente estão presentes no digital. Nada. A gente pensa que tudo que existe no mundo está presente no Google e não está. Certo. Tem muita coisa em livros, em bibliotecas. Inclusive, isso foi uma provocação que eu recebi num masterclass que eu fiz do Malcolm Gladwell. O Malcolm, que é um dos grandes escritores contemporâneos, ele explica que se você quiser, de fato, escrever de forma diferente, ter insights diferentes, dados diferentes, vá pesquisar onde ninguém pesquisa. Uma biblioteca ela é indexada por níveis de afinidade de assuntos. Então, se você tem um livro aqui que fala sobre árvores, sequoias gigantes nos Estados Unidos, o do lado vai falar sobre sequoias gigantes que não são tão gigantes assim, mas que estão do lado, e assim sucessivamente. Então, esse conteúdo não está disponível na internet Certo. e você não está direcionado a ele bebendo da mesma fonte que 99,9% das pessoas Que bebem. legal, cara. Essa é uma provocação. Certo. Né? Nada, uma biblioteca não está no YouTube. Tudo que não é assim. Sim, tem livro que sim. você não encontra lá. Sim, e tem uma no coisa Google também, e tudo mais. eu acho riquíssima essa informação que você deu. Inclusive, é uma reflexão que eu nunca tinha tido, cara. Até porque o meu discurso até aqui, e naturalmente, a gente vai se engrandecendo ao longo do tempo, a partir daqui ele vai mudar. Porque até aqui eu dizia o seguinte, cara, a gente tem mais poder computacional na ponta dos nossos dedos do que a NASA tinha quando enviou o homem para a Lua em 1965. Ou seja, o acesso à informação ele se tornou muito mais democrático e a gente consegue virar experts em determinado assunto simplesmente pela disponibilidade rica de conteúdo que tem na internet. Mas é lógico, não é todo o conhecimento, né? Não é todo. A Não gente pensa que todo está lá. E quando você quer algo específico, porque, imagina, tudo bem, o algoritmo vai, se eu digito caneca branca, caneca branca vai me dar uma pesquisa e para você vai dar uma outra pesquisa. Ok. Mas o fato é que você vai estar sempre direcionado pela curiosidade que é entregue pelo algoritmo, pelo um perfil já pré-estabelecido seu. Certo. Agora, uma livraria não tem, uma biblioteca... Não tem viés. Não tem viés. Não tem, e quando não tem viés, qual que é a possibilidade de alguém que quer fazer algo notável ter ido para uma biblioteca pesquisar um livro antigo que não necessariamente hoje está no Trend Topic ou faz parte de algum algoritmo de alguém? É verdade, cara. Né, de um perfil. Agora que você falou, numa reflexão mais profunda, acho que as maiores fontes de aprendizado que particularmente eu tive foram duas. A primeira delas é a implementação prática do conhecimento adquirido. Então, por exemplo, na empresa Júnior, a gente teve que aprender na marra como negociar com o cliente, E fazendo, rápido, né? recebendo feedback. Fail fast. Porque é aquela coisa, quando você bota na prática, quando você ensina, quando você exerce aquilo que você aprendeu, aquilo fixa muito mais para você. Perfeito. E a segunda forma de maior retenção de aprendizado que eu tive também foi em livros. Né? Livros que eu peguei na minha mão, e que eu fiz anotação, e que eu grifei, e que eu voltei, e depois também que eu apliquei. Inclusive, eu tô lendo um livro agora genial, cara, chamado High Output Management, né? Porque... Não, rapidinho. High Output Management, né? High Output Management. Eu acho que em português seria Gestão de Alta Performance, do Andrew Groove, que foi o CEO da Intel. E por quê? Porque eu cheguei num momento na empresa que a gente está com 37 pessoas, e a gente tem que se preocupar em fazer uma gestão otimizada para que todo mundo se sinta bem, para que a gente não perca o tempo desnecessário de pessoas que poderiam usar o seu tempo para coisas muito mais valiosas, para que, cara, a gente consiga gerar mais resultado. E eu nunca tive aula na faculdade ou na escola sobre como gerir uma empresa. Perfeito. Eu recorri a um dos maiores gestores e mais reconhecidos do mercado, dado que ele conseguiu alcançar com o Intel, que foi o Andrew Groove. Ele escreveu um livro só sobre isso, que ele mesmo sentou lá e escreveu. Fantástico. Então, coisas básicas que hoje a gente dá como overrated, que são, tipo, como fazer uma reunião, como dar feedback para as pessoas, como você pode dividir a sua agenda para você conseguir ser mais produtivo. Tudo isso é comunicação com o próximo e consigo mesmo, né? Muito fala sobre comunicação, né? Com certeza, cara, porque é através desses pequenos insights que a gente vê nesses grandes materiais que a gente consegue mudar a forma como a gente pensa, sabe? Então, se você pega, vamos lá, o Ivan de
3 anos atrás pra cá, provavelmente você deve se olhar e ver, caralho, eu era um Neandertal. No meu caso, perfeito. Porque eu trabalhava, você imagina um cara que trabalhou 20 anos numa emissora de televisão e saiu a 2. Certo. Então, nos 4 meses que eu saí, os 4 meses subsequentes da minha saída, eu falava para as pessoas que eu tinha aprendido já mais em 4 meses do que nos últimos 20 dentro de uma corporação. Caraca, que doideira. Porque é uma quebra de paradigma completa, assim. Exato, cara. Então, a gente pode aumentar essa curva de crescimento pessoal se a gente se dispuser a adquirir conhecimento que a gente sabe que é aplicável. Existe uma série de materiais, tanto na internet quanto em livros, que se a gente simplesmente for colocar o nosso dedinho ali para aprender, cara, a gente consegue mudar a forma como a gente fala, a gente consegue mudar a forma como a gente age, a gente consegue mudar a forma como a gente pensa. Novas vias neurais, né, cara? É outro. Neuroplasticidade. Tipo, uma história. Mano, tem uma história doideira que aconteceu comigo. Você já deve ter ouvido falar no livro Segredos da Mente Milionária. Sim. Ele foi escrito por um cara chamado T. Harv Eker, né? E ele foi um dos primeiros contatos que eu tive com a vontade de querer alcançar sucesso. Porque tudo começou com essa vontade, né? Você é amigo do Thiago Matos, ele escreveu aquele Vai Lá e Faz, incrível livro, Sim. por sinal. Ele fala, tudo começa com a vontade. Eu queria ser rico. Foi assim que eu comecei. E eu comecei a ler esse livro para saber, cara, eu quero saber como ter uma mente milionária, para eu ficar milionário também. E aí, o que aconteceu, cara? Nesse livro ele fala o seguinte, a disciplina e a consistência ao longo do tempo formam o hábito. O hábito é uma característica intrínseca de você. Excelência há de ser um hábito, não um ato que você faz uma única vez e depois deixa passar. E aí eu comecei a acordar cedo, comecei a acordar 5 da manhã no primeiro momento, depois logo em seguida ia pra academia. E aí eu lembro que depois que eu comecei isso daí, foi antes de começar o canal do YouTube, eu sabia que eu precisava preparar o meu corpo e a minha mente para quando tiver de fato o trabalho para ser feito, cara, eu tava pronto. Quando eu de fato larguei a faculdade. Mas antes disso eu já estava nesse processo de, cara, eu preciso me preparar. E aí, depois de uns 6 meses, acordando 5 da manhã e sem faltar um dia, e pode parecer meio absurdo, mas eu não faltei um dia mesmo, porque eu... 6 meses? 6 meses, eu não falto de segunda a segunda. Teve um dia que eu tava descendo do meu apartamento. Para fazer exercício. Para fazer exercício. Isso era 5:30 da manhã, né? E, de repente, eu vi que tava escuro. Tava frio, num dos poucos dias de frio no Rio de Janeiro, eu pensei, caralho, velho, eu sou muito doido mesmo. Quem é que tá fazendo isso agora, velho? E por mais que me pego na minha própria insanidade, na minha loucura, eu fiquei bem com aquilo, sabe? Porque eu vi que, de acordo com Segredos da Mente Milionária, para você alcançar resultados diferenciados, você precisa ser uma pessoa diferente também. Você precisa ter disciplina. E você não pode abrir mão, porque quando você abre mão uma vez, você dá vazão a uma exceção, o que acontece é que você dá exceção para várias coisas na sua vida. Então é um tipo de mentalidade que se projeta para qualquer área. Eu falei, eu não vou abrir mão, eu vou fazer isso daqui. Até eu conseguir. E aí depois eu voltei para casa, né? E eu me olhei no espelho, cara. E aí, pô, eu vi um cara que tava saudável, tava forte, tava numa rotina frenética de academia. E eu falei, irmão, eu sou muito fã desse cara. Isso foi uma coisa que eu nunca tinha sentido, mano. Porque na escola eu era uma pessoa extremamente insegura. Eu era tímido. Eu tinha muita vergonha de abrir a boca pra falar com qualquer outra pessoa porque eu não me achava merecedor da atenção dos outros. Então eu queria falar às vezes muito rápido e falar mal e só pra, sabe, externalizar a minha opinião. Eu tinha muita vergonha. Porque, cara, eu me via como um ninguém. Assim, quando eu tava na... Qual foi a chave da transformação? Quando caiu a ficha e que você conseguiu falar, cara, uma chave virou aqui. E o que drivou? O que direcionou? O que motivou isso? Foi uma dor muito intensa? Foi, porque ninguém quer sentir um merda, né? Então, agora você pode não querer sentir um merda e continuar fazendo as mesmas coisas, e obviamente você vai continuar sentindo o mesmo, ou você pode querer fazer uma coisa a respeito. E no meu caso foi entrar em contato com esses livros, essa leitura, Segredos de Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre, Pense e Enriqueça, para conseguir entrar num estado de mente que fosse me colocar apto a mudar os meus hábitos. E aí foi isso que eu comecei, o pouquinho, foi arrumar minha cama. Foi a primeira coisa que eu fiz. Eu tinha visto um vídeo lá de um passo a passo, super interessante, porque é interessante nessa explicação que você vai nos dar agora, que as pessoas que estão nos ouvindo provavelmente estão muito estimuladas com esse pensamento. Tá? É bem interessante ver você falar, Breno. A sua retórica ela é hipnotizante. Você tem uma manha uma manha bacana para falar. Eu sou especialista em comunicação e eu analiso isso. Então é super importante a gente deixar aqui pontuado que as pessoas começam com
o mínimo É isso. pra atingir o máximo. Então, Uma coisinha. continua a sua história. O mínimo. O mínimo. Arrumando a cama. Eu tinha visto um vídeo uma vez no YouTube, melhor pessoa que eu tive na vida, de um general norte-americano. Ele começou o vídeo assim: If you wanna change the world, start off by making your bed. Se você quer mudar o mundo, comece arrumando sua cama. É. E eu falei, é isso. Como é que eu, na minha prepotência de moleque, vou querer mudar o mundo se eu não consigo nem fazer as coisas simples antes? Como é que eu vou saber que eu consigo dar conta das coisas grandes se eu não consigo nem das coisas pequenininhas? Tipo, porra, arrumar a cama, coisa mais fácil. Não tem dor, não tem nada assim. É só você, sei lá, sabe, pô, botar o cobertor ali no lugar certo. Vou começar a arrumar minha cama. Comecei. O segundo passo, vou acordar cedo. Um pouquinho mais cedo. E aí, depois de 30 dias que você arrumou a cama todos os dias, e que você acordou cedo todos os dias, você olha pra trás e você sabe, cara, eu vou conseguir fazer isso no 31º dia também. Você começa a se ver diferente. Num primeiro momento, você meio que fica na dúvida. Será que eu consigo, de fato? Sabe? Eu não sei, eu nunca fiz isso antes. Eu não tive muito esse... Claro. Agora, depois que você já fez isso várias vezes, não é que você... eu não sei se eu vou conseguir dizer. Você tem certeza absoluta e você sabe que nada vai te tirar do caminho de fazer aquilo que você já fez várias outras vezes. Isso muda a forma como você se vê. E isso que é o game changer. Essa é a virada de chave. Quando você, através da sua própria dúvida, simplesmente se deu o luxo de dar o primeiro passo. E depois você dá o segundo passo. Só olha para o próximo passo que você tem que dar e mantém isso por um tempo. Até você ver que, cara, não vai ser nada mais do que aquilo que você já tinha feito antes. E quando você volta para casa, depois de ter ido para academia todos esses dias, e você olha no espelho e você fala, caralho, mano, eu nunca tinha me sentido daquele jeito, velho. Foi muito bacana. Eu poder olhar e falar, olha só o que eu tô fazendo, irmão. Eu, pela primeira vez na minha vida, eu admiro essa pessoa que eu tô vendo aqui. Perfeito. E isso mudou em tudo. Mudou a forma como eu falava. Deixei de ser uma pessoa insegura quando falava com as outras pessoas. Deixei me preocupar com o que qualquer outra pessoa tava pensando. Porque assim, sabe quando alguém chega pra você, fala alguma coisa que não tem nada a ver com nada? Por exemplo, chega pra você, Ivan, ai, mano, teu cabelo verde tá feio, mano. Na moral, por que tu fez isso? Aí tu vai olhar pra mim e falar, Breno, eu não tenho cabelo verde, velho. O que você tá falando, velho? Por quê? Você não se magoa com aquilo que você sabe que não é verdade. Claro. Mas você se magoa com aquilo que você sabe que é. Se eu falo alguma coisa da sua vida que você sabe que você deu mole, que você sabe que você foi mal, tu vai sentir mal, irmão, que você se arrepende. Só que, quando você sabe que você é capaz de dar conta do trabalho, quando você sabe que você tem disciplina, quando você sabe que a imagem que você tem de si mesmo está absolutamente sólida, independentemente do que qualquer outra pessoa te falar, velho, você tem tanta noção do que você é capaz, do que você é, que você se blinda e fala, eu não tenho cabelo verde, cara.